Asta corta Lily com a anti-magia e finalmente quebra o controle de Lucius. Livre e chorando, ela revela a verdade. Em 3 dias será o dia do julgamento. Lucius vai unir magia de alma, sangue, carne e ossos e ganhar poder de um deus, capaz de dominar toda a magia do mundo. Asta promete: eu vou destruir o Lucius. Ele parte para cima do dragão de 5 cabeças, corta, decapita, mas a criatura se regenera. A guerra escala. Do outro lado, Yosuga libera sua forma suprema de aço, derrota o paladino do gelo e reafirma sua lealdade ao Shogun Ryu, o homem que sacrificou tudo pelo povo. Com o discurso de Ryu ecoando pelo campo, os Ryuzen se levantam mais uma vez. O contra-ataque final da Nação do Sol começou. Se você curte o canal, chegou a hora de você entrar para os touros negros da nossa comunidade e mostrar o seu verdadeiro poder. Já pensou em assistir aos vídeos antes de todo mundo? Aqui você recebe o conteúdo em primeira mão, tipo uma missão secreta direto do Rei Mago. E o melhor de tudo, sem nenhum anúncio. A gente usa a antimagia do Asta para cortar qualquer interrupção, deixando o caminho livre para você focar no que realmente importa. E ó, para fazer parte dessa guilda de elite, o custo é menor que o preço de um refri. Clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Além de ajudar o canal a ficar ainda mais forte, você garante seu lugar no topo da nossa hierarquia. Vire membro aí e nunca desista de evoluir. E agora bora pro vídeo. Vemos as memórias de alguém. O silêncio do local era interrompido apenas pelo som de rodas. Lucius Ogrates, o homem que carrega a ambição de destruir o mundo atual para erguer o novo sobre suas cinzas, caminhava com uma calma divina. Ele se aproximou de uma figura quebrada, um mago científico, cujo intelecto aterrorizou nações. Olá, como vai? Disse Lucius, com um sorriso enigmático. O homem na cadeira, envolto em bandagens que escondiam cicatrizes profundas e membros perdidos, ergueu o rosto. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora carregavam uma mistura de choque e reverência. Morris, Lucius pronunciou o seu nome como se despertasse um fantasma. Morris então explicou: quando Lucifero se manifestou, fui sugado para esse receptáculo. É graças a você que eu estou vivo, Lucius, porque você me chamou aqui. Gostaria de te dar tanta salvação quanto eu atualmente sou capaz de dar, respondeu Lucius. Lucius não respondeu com palavras imediatas, mas com ação. Ele se sentou em um trono que parecia fundido a uma estrutura mágica colossal, de onde emanavam 3 casulos de luz branca. Vemos nesse momento que dentro do casulo estava a Tríade Negra, ou ao menos o que restaram de seus corpos: Dantes Ogrates, Zenon Ogrates e Vanicas Ogrates, os irmãos de Lucius. Com um toque suave no peito de Morris, uma luz ofuscante preencheu o ambiente. O corpo do cientista começou a se contorcer e se reconstruir. Tecidos e ossos se refaziam em uma velocidade impossível. Morris exclamou, sentindo a nova vida fluir. É, esplêndido! Você restaurou um lado de mim. Isso está além de mera recuperação. Você criou um corpo humano. Sua magia realmente é como a de um deus. Agora vou ser capaz de experimentar. Lucius interrompeu o êxtase do novo aliado, colocando o dedo em sua testa. Morris mudou completamente. Ele começou a caminhar e Lucius dá uma ordem serena. Aproveite ao máximo seu conhecimento mágico e sua magia de reestruturação para um mundo de verdadeira paz. Sim, como você ordenar, respondeu Morris, agora um paladino totalmente leal. Enquanto Morris se retirava, uma figura familiar e pura surgiu no horizonte de luz. Irmã Lily, ela caminhava com uma elegância serena, carregando seu próprio grimório. Irmã Lily chama o Lucius e ela pergunta: o que posso fazer por você, mestre Lucius? Lucius projetou uma imagem mágica, um mapa de uma nação distante, isolada pelo oceano. Longe daqui, tem uma nação numa ilha, conhecida como a Terra do Sol. Seu futuro começou a desestabilizar. No que nos diz respeito, é um futuro inconveniente, um que pode ameaçar a paz mundial. Ele olhou profundamente nos olhos de Lily. Você pegaria os paladinos e cortaria esse futuro rapidamente? Sim, senhor. Ela respondeu com um sorriso doce e assustadoramente vazio. Sobre os céus da cidade de arquitetura oriental, o vento soprava forte. Lily e outros 2 paladinos sobrevoavam as construções de madeira da Terra do Sol. Lily brilhava levemente enquanto analisava o local abaixo. Mestre Lucius está preso agora mesmo, então mesmo que seja só uma pequena preocupação, e provavelmente nada, vamos dar conta disso nós mesmos. Um deles responde: certo, não podemos permitir nem mesmo um segundo do seu tempo ser tomado. Ela observou as ruas desertas com estranheza.
Essa cidade é estranha. Não posso sentir nenhum humano aqui. Seu olhar se voltou para um grande portal Tori, que se erguia solitário no mar, um marco sagrado daquela cultura. Lily disse, deve ser isso. Eles se aproximam do portal Tori voando. Ao seu lado, um paladino, de expressão severa, chamado Hef, aguardava. Ele estende sua mão e rapidamente naquele momento o portal é destruído. Com um gesto, uma explosão de poder mágico rompeu a barreira da ilha, sinalizando o início de um conflito que pretendia apagar o futuro da Terra do Sol. Iru, se puder, ordenou Lily. O outro paladino abre seu grimório. Ele então invoca sua magia. O céu sobre a Terra do Sol escureceu sob o peso de uma magia profana. Lily, agora uma paladina de Lucius, pairava no ar com uma calma gélida. Ao seu lado, o paladino Iru canalizava seu poder. Seu grimório, transbordando de mana purificada, brilhava intensamente, enquanto ele executava sua técnica devastadora. Kemo no Mahou, Holy Rolling, magia da fera uivo sagrado. Círculos de luz surgiram na superfície do mar, e das profundezas abissais, uma criatura de pesadelo emergiu, uma besta colossal de 5 cabeças, cujos rugidos faziam as ilhas tremerem. Com o poder do não perverso, o dragão sagrado, nós vamos fazer da Terra do Sol um sacrifício pela paz mundial, declarou Lily, observando a destruição iminente, com um sorriso benevolente e cruel. No topo dos telhados da capital, figuras imponentes observavam a ascensão da besta. Eram os guardiões da nação, os lendários 7 Ryuzen, cada um empunhando sua katana, um item que canaliza o Yorioku em golpes mortais. 5 dos 7 Ryuzens estavam ali e diziam: quem pensaria que acabaríamos enfrentando o lendário dragão de 5 cabeças? A determinação deles era inabalável. O aço de suas lâminas refletia a luz sinistra do dragão. Enquanto os 7 Ryuzen estiverem aqui, não deixaremos ele encostar um dedo na Terra do Sol, declarou a guerreira Ichika, desembanhando sua lâmina com uma fúria contida. Enquanto o país se preparava para a guerra, em um local isolado, Asta estava mergulhado em seu próprio inferno pessoal. Ele estava caído, ofegante, o solo rachado sob o seu corpo, e alguém dizia: qual é, moleque? É tudo que você tem. Você está lutando contra o mais forte membro dos 7 Ryuzen. À sua frente estava Yosuga Mushogatake, o homem que carrega o título de membro mais forte dos 7 Ryuzen. Yosuga caminhou calmamente, a katana descansando em seu ombro como se não fosse pesada. Ninguém liga sobre coragem ou quão empolgado você está. Apenas me mostre o que você pode fazer, provocou Yosuga com um sorriso. Asta tentava se levantar, seus músculos gritando em protesto. Vemos algumas lembranças do dia anterior. O Shogun Ryuya sentiu a presença do mal. Ele se virou para Ichika e disse: o inimigo tá aqui. Vamos, Ichika. Ichika rapidamente acatou aquelas ordens. Porém, Asta, surpreso, questionou: inimigo? Que inimigo? Um capaz de destruir o país inteiro, respondeu o Shogun. Asta, ouvindo a conversa, tentou se juntar à batalha, mas foi impedido pela mão firme de Ryuya. Que? Eu também vou, gritou o Asta. Você não terminou seu treino ainda, Asta. Ou terminou. Ryuya o confrontou, mas Asta tentou argumentar. Vamos precisar de sua força nessa luta. Trate de refinar isso logo, depois você vem. Ryuya olhou profundamente para o jovem mago. O destino da Terra do Sol agora dependia de uma única técnica: o Zeten, o ápice do controle de energia. Além disso, se você não tiver focado para lutar com esse cara, ele vai acabar contigo, alertou o Ryuya. Asta ficou em silêncio, com o peso da responsabilidade em seus ombros. No fundo, a voz de Ryuya ecoava como um trovão. Asta, domine o Zeten o mais rápido possível. Voltando ao presente, sem aviso, o homem atacou novamente. O som do metal cortando o ar foi o único aviso antes de uma explosão de poder lançar Asta para trás. O treinamento não era mais apenas uma prática, era uma luta pela sobrevivência. Asta estava em sua forma demoníaca. O ar no país do sol vibrava, com a pressão de um golpe devastador. Em um movimento quase invisível a olho nu, a força bruta se manifestou. Asta disparou o Zeten, porém seu adversário se esquivou. Ele segura Asta, o lançando violentamente para trás, e o impacto contra a estrutura de pedra foi tão massivo que a parede se estilhaçou em 1000 pedaços. Yosuga, no meio da poeira, surge imponente e um sorriso confiante. Ele carrega a autoridade de quem domina o campo de batalha. Yosuga Mushogatake, com um olhar afiado, dizia: eu só queria chegar ali logo para ajudar eles. Só que o canalha do Ryuki me pediu, então vou ter que te dar uma surra séria. Asta, ofegante e sentindo o peso do golpe, pensa consigo mesmo: esse cara é insanamente forte. Num duelo de Zeten, eu não tenho chance alguma.
mas de repente percebemos outro homem observando a distância e tocando um instrumento. Sentado casualmente em um galho de árvore, um homem de chapéu de palha dedilha um instrumento, emitindo notas que parecem revitalizar o ambiente. É Fujio Temambashiki, outro membro dos 7 Ryuzen. Asta sente a energia fluindo e fica surpreso. Graças ao Yojutsu dele, eu tomo menos danos e minha força se mantém carregada. Valeu! Ele olha para Asta com serenidade. Você é a pessoa que o Ryu quer ajudar, então também vou te dar suporte. O homem utiliza seu biwa ao lado de seu gato. Asta gritava. Está bem, estou contando com você. Asta parte para o ataque com sua forma demoníaca fundida ao seu corpo, mas sua espada é bloqueada com uma facilidade irritante. Yosuga lê cada movimento dele como um livro aberto. Yosuga sorrindo responde. Agora eu sei, entendi por que o Ryu gosta tanto disso e por que ele deixou essa parte para mim. Se você continuar assim, nunca vai aperfeiçoar seu Zeten. Em um momento de tensão máxima, as lâminas se cruzam e Yosuga empurra Asta para trás. Ele dizia, moleque, você tá cheio de incerteza. Incerteza, mas como assim? Asta hesita. Idiota, espadas não mentem. Tem hesitação no modo como você luta. Suas convicções não são sólidas. Diferente de você, não existe nada que minha lâmina não corte. Eu posso cortar tudo o que vejo, sem exceções. O homem desfere mais um poderoso golpe, que corta o chão à sua frente e atinge Asta. O garoto sente o ataque e o homem dizia, é por isso que sou forte, porque eu acredito nisso. As palavras de Yosuga agem como um gatilho, mergulhando Asta em um mar de memórias dolorosas. Flashbacks de suas derrotas recentes inundam a sua mente. Entendi, estou duvidando de mim mesmo, o garoto dizia. As imagens de Lucius Ogrates, zombando de sua alma frágil, aparecem. O Lucius me venceu. Não pude proteger a irmã Lily. Fiquei em pânico. Pensei que não dava para ficar mais forte. Não pude derrotar a Itika. Ele se vê pequeno, diante da silhueta esmagadora de seus inimigos. Mesmo sangrando, Asta permanece em pé, mas seu corpo reage ao trauma. Ele pensava, até agora, ainda me sinto trêmulo por causa daquilo. Não sei de fato se alguém como eu realmente poderia ser um mago imperador. Fujio continua tocando sua melodia ao fundo, observando a luta. Yosuga aponta para Asta e grita, e também, você está contra o guerreiro mais forte daqui. Quem você acha que é com essa contemplação toda? Asta abaixa a cabeça, os chifres demoníacos projetando sombras sobre seu rosto, e ele sussurra. Também pensei, a mente de Asta é um campo de batalha de inseguranças. Enquanto encara seu oponente, a imagem de seu maior rival surge como um espectro de perfeição em sua mente. Ele vê Yuno e imagina como seria se ele tivesse enfrentado Lucius naquele momento. Talvez ele teria protegido a irmã Lily, quem sabe ele não perderia, pensa Asta visualizando Yuno em sua frente. Ele se tornou um grande cavaleiro mágico primeiro, e ainda está ficando mais forte. Se fosse o Yuno lá, possa ser que ele... Yosuga, percebendo a hesitação, grita para despertá-lo do transe de dúvida. Como o cara mais forte daqui, vou aguentar tudo que você tiver. Seja grato e manda ver, imbecil. Asta volta a si, mas seus olhos ainda estavam assustados. Ele está suando frio. Longe dali, o chão treme e o horizonte é engolido por uma silhueta colossal que desafia a compreensão humana. Das águas do mar, surge uma abominação de múltiplas cabeças, uma criatura lendária que ameaça reduzir o país do sol a cinzas. Enquanto o monstro se ergue, Lady Kezokako treme. Segurando sua bainha com as mãos, ela dizia, o quê? O que é que nós fazemos contra aquela coisa? Ela gagueja, em puro pânico. Já era pra gente. Hoje vai ser o último dia da minha pobre vida. Acima dela, a forma corrompida de irmã Lily observa com uma piedade distorcida. Céus, que pobrezinha. Vou pelo menos lhe dar uma morte indolor. Itika, mantendo a postura severa, repreende a companheira. Para de reclamar e empunhe sua espada, Lady Kezokako. Ah, Itika, sua ogra, responde Kezokako. O som metálico de uma espada, sendo desembanhada, rompe o ar. Em um instante, a Kezokako covarde desaparece, dando lugar a um vulto de velocidade letal que avança contra a paladina. Ela desfere um ataque, fazendo um corte na bochecha da irmã Lily, que fica surpresa. Uma risada maníaca ecoa pelo campo de batalha. Kezokako executa uma dança mortal no ar. Sua expressão agora é de pura insanidade. Uma dos 7 Ryuzen. Gunoso Morifuyu Kezokako, ela gritava, vou regar tudo com sangue, avançando com uma ferocidade que assusta até mesmo seus inimigos. Irmã Lily, chocada com a mudança repentina de personalidade, leva a mão na boca e diz, meu Deus, ela é um tanto vulgar, não é?
O céu sobre o País do Sol não trazia mais esperança, mas sim o terror ancestral. No horizonte as águas se agitavam e as nuvens se partiam para revelar um monstro que desafiava a realidade. O lendário dragão de 5 cabeças. A multidão, amontoada na orla, observava em choque e desespero. Então esse é o dragão de 5 cabeças, é gigante, então as lendas eram verdadeiras, gritou um homem com os olhos fixos na criatura colossal que emergia do mar. Os cidadãos, que haviam sido evacuados por ordem do Shogun, olhavam para trás, gratos pela precaução, mas temendo pelo que deixaram. Se não tivéssemos seguido as ordens do Shogun e evacuado para a ilha principal, as coisas estariam muito feias, comentou um senhor, enquanto ao lado dele, um jovem questionava, mas o que eles podem fazer com um monstro desses? No meio da multidão, o ancião tentava manter a fé, embora o suor escorrisse por seu rosto. O Shogun e os 7 Ryuzen, eles irão lidar com isso de alguma forma. Enquanto isso, nos céus acima do castelo, vemos um confronto. Lily, agora uma paladina, sob a influência de Lucius, enfrenta uma dos 7 Ryuzen, que flutuava com uma serenidade assustadora, observando o caos de cima. Sua risada era um eco insano que cortava o vento. Essa é Kezokako, um dos 7 Ryuzen. Lily avança com agressividade. Ela tenta capturar Kezokako com sua magia, porém a mulher dos 7 Ryuzen consegue se salvar. Vemos então uma esfera negra atrás dela. Essa era uma habilidade de Ichika que dizia: você está indo longe demais sem um plano. Kezokako donou. Lily, observando a determinação de Ichika, sorriu. Deus, que magia incrível. Tem certeza de que deveria lutar comigo? Provocou a paladina. Antes de responder com palavras, Kezokako percebeu o ataque. Um dos dragões avança e tenta devorá-la, mas a garota consegue se salvar. O dragão de 5 cabeças está avançando. Uma de suas cabeças se inclinou e abriu a boca. Uma esfera de energia negra e devastadora começou a se formar no fundo de sua garganta. Ele então dispara e destrói uma montanha. É melhor você fazer alguma coisa, ou o dragão de 5 cabeças destruirá tudo, disse Lily com a mão no rosto enquanto sorria. As cabeças dos dragões passavam sobre o vilarejo e chegam até o castelo, mas diante da destruição iminente, a voz firme de Ichika ecoou, carregada de uma confiança inabalável. Não, não vai. Nós temos um senhor que tudo vê do nosso lado. Ela se lembra de momentos antes, em terra, os 7 Ryuzen se posicionavam, figuras imponentes e variadas, prontos para a batalha que decidiria o destino de sua nação. Estamos sob ataque, disse um deles. O País do Sol está prestes a se tornar um campo de batalha. A tensão era absoluta. O rugido do dragão e o brilho da magia negra marcavam o início do fim, ou de um novo capítulo de resistência. Sob a sombra das árvores, Ryuya Ryudo mantinha calma enquanto explicava a gravidade da situação. Estaremos lutando contra os capangas de Lucius, 3 durões chamados paladinos. Os 7 Ryuzen são os únicos que podem enfrentá-los. Uma usuária de Ojutsu de água e espaço chamada Lily, a quem ele identificou como um problema real. Um usuário de Ojutsu de gelo. E um terceiro inimigo, que ele apostava possuir o Yojutsu de controlar criaturas mágicas. Estão planejando liberar o dragão de 5 cabeças. Eles devem estar aqui pela manhã, concluiu Ryuya, enquanto Ichika observava o mar em silêncio. O entusiasmo de alguns membros dos Ryuzen foi imediato. Então vamos derrotá-los imediatamente, gritou o grupo, prontos para a ação. Mas Ryuya interrompeu com uma autoridade que silenciou o grupo. Não, vamos salvar as pessoas primeiro. Estendendo a mão em um gesto de proteção, ele explicou que lutar sem uma base estabelecida resultaria em vítimas inevitáveis. Essas pessoas podem até ressuscitar os mortos, então algumas dessas pessoas podem ser transformadas em paladinos. O que deve ser pensado é a vida das pessoas. O Shogun traçou o plano final, evacuar os habitantes das 5 províncias para então enfrentar os paladinos. Apesar do receio de alguns sobre o poder do dragão lendário que outrora quase destruiu o país, Ryuya riu com confiança. Claro que é o maior inimigo de todos os tempos, mas se alguém pode derrubá-lo, são vocês. Eu acredito em vocês. Como um grito de guerra, eles diziam. Então nós iremos vencer isso. No presente, os 7 Ryuzen liberam seu poder máximo, provando que perder não era uma opção. Vemos uma das cabeças do dragão avançando novamente contra Kezokako. Ela estava rindo, mesmo prestes a ser devorada, mas a batalha explodiu ao ativarem várias técnicas proibidas. Cada membro dos Ryuzen utilizava o Zeten
para obliterar as cabeças do dragão. Tezukaku ativa seu poder, ela se transforma e explode a cabeça do dragão Yuki Yojutsu Shizomi Goromo no Hakugin Gitsune. Yojutsu da neve, a raposa prateada em vestes de sangue. Daizaimon também ativa sua técnica Tsuchi Yojutsu Nyo ou Dai Dara Hatsuchi. Yojutsu da terra, o gigante rei da sabedoria. Ele cria uma espécie de Buda gigante que quebra outra cabeça de dragão com um soco. Josou também utiliza seu poder em outra cabeça de dragão, Kaze Yojutsu, Kakara Setsujin, Yojutsu do vento, lâminas de vento assassina. A quarta cabeça é atingida por Komari e seu poder, Kaminari Yojutsu, Kongo Yashahime, Gojumai. Yojutsu de relâmpago, Princesa Yasha de diamante, dança quíntupla. E por último, Ichika corta a cabeça final com Yami Yojutsu, Kuromi Kazuki. Yojutsu das trevas, lua negra crescente. Ichika desferiu o golpe final, cortando o pescoço da besta monumental. O campo de batalha estava mergulhado no caos. O gigantesco dragão de 5 cabeças, uma força da natureza que parecia imparável, era destruído por ataques implacáveis. No céu, observando a destruição, estava a Paladina, a mulher que um dia foi a bondosa irmã Lily. Incrível! Então esses são os magos mais fortes deste país, comentou ela com os olhos brilhando. Mas Ichikiyami, com sua armadura negra e olhar determinado, liderava o contra-ataque dos 7 Ryuzen. O peso da responsabilidade sobre seus ombros era evidente, mas sua vontade era de ferro. Ryuya-sama, acredita em nós. Então os 7 Ryuzen nunca cederão, gritou a garota buscando forças no fundo de sua alma. A batalha atingiu o clímax, quando o dragão foi finalmente atingido, desmoronando sem as cabeças. O dragão é derrotado, no entanto o custo era alto. Ichika sentiu o suor escorrer. O Yoriyoko em seu corpo está quase acabando. Ela se lembrou das palavras de Ryuya para o garoto. Fique forte, só então venha para cá. Já consumi muito do meu Yoriyoko, mas vamos colocar um fim nisso sem ele. Não precisamos desse idiota, pensou Ichika, enquanto se lembrava brevemente do jovem estrangeiro Asta. Mas a trégua durou pouco. A irmã Lily, com um gesto suave, preparava algo terrível. Ara, me pergunto se são realmente capazes de desviar disso nesse estado. O ar congelou instantaneamente. Uma combinação de magia de gelo e magia espacial rasgou a realidade. Kori Kukan Mahou Mugen Hyuga. Magia do gelo e espaço, dentes de gelo infinito. Estacas colossais de gelo brotaram do nada na frente de cada um dos Ryuzen. O terreno é destruído, prendendo os membros dos Ryuzen em uma armadilha inevitável. Eles foram atingidos. O outro paladino de chifres retorcidos ergueu a mão para finalizar o serviço. Não há nada mais efetivo do que um ataque inevitável por todos os lados. Ichika estava ferida, assim como os outros, mas continua lutando. A quantidade de Yoriyoko desses caras não é normal. Diante dela, Tezukaku se manifestava. Vai valer a pena destruir eles. Cadê o próximo oponente? Porém, um paladino portando um grimório e com uma expressão maníaca disparou sua magia, Kemono Mahou, a magia da fera. Ele convocou uma criatura grotesca e imutável, Bogeyman, o bicho-papão. A fera saltou sobre os guerreiros debilitados. Para Tezukaku, a criatura assumiu a forma de algo que ela detestava profundamente, um sapo gigante. Ela entra em pânico. Um sapo, mas credo, tire ele daqui. Ichika olhou horrorizada para sua companheira, Tezukaku. O paladino explicou a natureza cruel de sua magia com um sorriso sádico. Meu bicho, o papão, é uma fera que se transforma nos medos do oponente, por exemplo. A névoa negra em volta da fera começou a se dissipar, revelando uma silhueta alta, robusta e familiar. Um homem de cabelos negros presos, vestindo um kimono simples, com uma espada e uma garrafa de bebida na mão. Esse é o pai de Ichika, e grita por seu nome. O sangue de Ichika congelou. Pai, as memórias traumáticas inundaram sua mente. Com certeza ele me maltratava quando eu era criança. Tive muito medo dele, mas eu cresci. Esse truque não vai funcionar comigo. Porém, a ilusão era mais profunda do que um simples fantasma. O cenário ao redor de Ichika mudou. Ela não via mais o campo de batalha, mas sim as paredes de sua antiga casa. Ela via seu pai, mergulhado em amargura e ódio, reclamando do tempo de paz que amolecia os guerreiros. Merda, até quando vamos ter que continuar com esta vida? Quando teremos a chance de lutar? A paz os deixou obcecados. Esses idiotas não prestam. O clã Yami já não está mais.
Itika recuou, os olhos arregalados, a respiração curta. Aquilo não era apenas uma imagem de medo, era a personificação da dor que moldou a sua vida. O que é isso? Ela se perguntava. Essas são as minhas lembranças. As barreiras da mente de Itika começaram a ruir, sob a influência da magia da fera. Fragmentos de uma realidade que ela havia enterrado profundamente emergiram com uma clareza aterrorizante. Na visão, o rosto de seu pai surgia em meio às memórias, segurando uma pequena esfera negra. Ele chama por Yami, que é o irmão de Itika. Sukehiro, temos que restabelecer o orgulho do clã com nossas mãos. Yami respondia, recusando-se a ceder à loucura do pai. Do que você está falando, velhote? Tome isso, a pílula demoníaca. Esta pílula secreta é um legado da nossa família. Aumentará imediatamente seus impulsos assassinos e despertará o Yoriyoko que arde no seu interior, dizia seu pai. Porém, de repente alguém grita, não faça isso, essa é Itika. O velho se vira e diz, também vai querer prová-la, talvez até em alguém como você faça algum efeito. A cena mudou drasticamente para um cenário de horror. Gritos ecoavam pelo vilarejo. Não, pare, por favor. Vemos Yami tremendo, chamando por sua irmã Itika. Ela se assusta e vê na sua frente vários corpos caídos. Itika via a si mesma quando criança, seu reflexo na espada banhada de sangue. Ao redor dela, dezenas de corpos de membros do clã sem vida, espalhados pelo chão. Seu pai, em vez de horrorizado, exibia um sorriso macabro. Não sabia que você tinha tamanho potencial. Dá pra ver que você é minha filha, Itika. Garota. A garota então se lembra de Ryuya revelando o segredo que havia guardado. Seria muito cruel lhe contar a verdade. No presente, Itika sentiu o mundo desmoronar. A culpa que ela projetou em seu irmão por anos agora recaía sobre seus próprios ombros. De onde saíram essas lembranças? Fui eu que matou o clã inteiro, do que serviu tantos anos de rancor. Nesse momento, ela é atacada pelo fantasma de seu pai. Enquanto Itika lutava contra o colapso mental, a batalha física continuava em desvantagem. Seus outros amigos se levantam gravemente feridos. Nós somos os protetores desta terra. Não vamos desistir tão facilmente. A paladina Lily, flutuando acima deles com uma benevolência distorcida, apenas sorria. Não se preocupem, de qualquer jeito, o Lúcio-sama logo trará a paz e a felicidade verdadeira a vocês também. Então, por enquanto, descansem em paz. O dragão de 5 cabeças se erguia novamente. Os Ryuzen ficam surpresos. Itika mal conseguia segurar sua espada. O fantasma de seu pai avançava para o golpe final, zombando de sua fraqueza. Ela dizia, não perca o foco do seu objetivo por isso. Mantenha calma e se mexa. Fique forte. Essa era a minha meta. Mas desde quando o meu autêntico eu é tão fraco? Vemos o pai desferindo um ataque mortal contra a própria filha. O golpe estava a centímetros de Itika, que estava esperando o fim, mas alguém bloqueou o ataque. Ela vê seu irmão Yami, mas de repente percebe que na verdade esse é o Asta. Em sua forma demoníaca, ele havia retornado ao campo de batalha, com uma determinação feroz em seus olhos. Ele encarou o inimigo e gritou, devo minha vida a essa garota, nem se atreva a encostar nela. A vontade de Yami estava agora gravada em fogo na sua katana. A batalha final pelo País do Sol estava apenas começando. Asta entra em ação. Será que vão conseguir sair dessa situação? A irmã Lily, agora transformada em uma paladina, sob as ordens de Lucius, arregalou os olhos em puro choque. Ela pergunta, Asta, o que você está fazendo aqui? Ela o observava imóvel, enquanto Asta salva Itika do bicho papão. Seu corpo emanava energia densa da sua forma demoníaca parcial, e seu olhar era de uma seriedade cortante. Ao seu lado, as vozes de seus pensamentos e de Lieb se misturavam enquanto analisavam o inimigo à frente. Esse maldito, dizia Asta, alguma espécie de criatura assumiu essa forma. Droga, deve ser a magia daquele sujeito no fundo. Lieb comentou, percebendo a natureza da magia inimiga. É parecido com a Itika, talvez seja um parente dela. Estão mostrando uma ilusão para ela. Asta concorda, é o que parece ser. Eles olharam para Itika, que estava paralisada logo atrás. O inimigo não estava apenas atacando fisicamente, ele estava profanando as mentes de seus adversários. Asta então falou, é impossível alguém lutar de frente contra a Itika e ser capaz de deixá-la nesse estado. Flutuando à frente deles, a criatura grotesca e alada soltou uma risada. O paladino dizia, o coração humano é frágil, isso faz parte de sua natureza, não é?
O paladino provocou com um sorriso macabro, cheio de dentes pontiagudos. O monstro continuou dizendo: a coitada estava tremendo igual uma folha, nem consegue atacar direito, e eu ouvi ainda que ela é a guerreira mais forte desse país. Quanta vergonha, isso foi patético. Itika estava tensa, mas o monstro não estava satisfeito. Ele voltou sua atenção para o recém-chegado Asta. Se a magia de medo funcionava com os mais fortes guerreiros da Terra do Sol, por que não funcionaria com o garoto sem magia? Todos os humanos temem algo, e com você não é diferente, disse o paladino, lançando seu feitiço sobre Asta. Por um breve segundo, o mundo de Asta escureceu. O bicho-papão toma outra forma. Essa é a imagem de seu maior fracasso, que surgiu diante de seus olhos como um pesadelo vivo, uma versão de si mesmo, derrotada e sem esperança. Sussurrou o pensamento que ele sempre tentou enterrar. Eu não poderei me tornar o Mago Imperador. O paladino, sentindo que havia vencido, pergunta: do que você tem medo? Vou te libertar dos teus temores. Morra e se proste perante a vontade do Lucius. Asta permaneceu estático, mas somente estava processando tudo com uma clareza que nunca teve antes. Ele não estava fugindo daquela imagem, ele a encarava. Não tinha me tocado, não queria pensar nisso, refletiu Asta internamente, sentindo a pontada da insegurança. Sua cópia então dizia: eu não tenho o talento do Yuno. A imagem da ilusão parecia dividir o mundo de Asta ao meio. O medo estava lá, a dúvida sobre sua própria capacidade de alcançar seu sonho contra alguém tão naturalmente talentoso quanto o seu rival. Ele pensava: tenho medo da minha própria fraqueza. No entanto, em vez de se quebrar, Asta apertou o cabo de sua espada. Seus olhos antes arregalados pela visão, agora brilharam com uma determinação renovada. Ele desfere um golpe que corta o bicho-papão no meio. O feitiço de medo começou a se estilhaçar diante de sua vontade. Não adianta, já me despedi do meu eu mais fraco, declarou Asta com uma força inabalável que cortou o ar e a magia inimiga. A ilusão foi dissipada. Itika estava surpresa, observando a cena de longe. Mushogatake Dono se aproxima e pergunta: o que houve, senhorita? Ele mantinha um sorriso no rosto e percebeu que, sob a pressão esmagadora do inimigo, o garoto estrangeiro não havia quebrado, ele havia evoluído. Esse idiota, ele conseguiu encontrar a sua resposta enquanto treinava conosco, porque do jeito dele é uma resposta. Ele soube ver o que lhe faltava. Itika, ainda ajoelhada, estava surpresa. Asta estava de costas para ela, mas sua presença parecia preencher todo o campo de batalha. Em sua mente, ele finalmente aceitava a verdade nua e crua, que sempre tentou ignorar. Eu não tenho nenhum talento, mas por essa razão, posso me tornar mais forte. As memórias de Yuno e de outros capitães mais fortes passaram por sua mente. No entanto, essa aceitação não trouxe desespero, mas uma força absoluta, declarou Asta para si mesmo. Por causa desse objetivo, me esforçarei. Aprendi, obtive experiência. Fiz muito mais do que esses caras, que já tinham tudo. Alguém sem talento, como eu, não pode desistir. Não posso perder tempo me lamentando. Tenho que me fortalecer, sem mais nem menos, para vencer, para proteger as pessoas, para salvá-las. Ele se lembra de Lucius, que agora controla o corpo do Mago Imperador. Asta dizia: se você perder contra alguém, fique mais forte que ele, e não perca na segunda vez. Supere-a e siga em frente. Esse é o Mago Imperador que você deseja se tornar. Ser determinado para me tornar o mais forte. Asta encarou o paladino com olhos confiantes. O inimigo, sentindo a mudança drástica na atmosfera, começou a suar frio. O medo que ele tentou plantar em Asta havia se transformado em um combustível que ele não conseguia compreender. Instintivamente, o corpo da criatura reagiu à ameaça mortal que Asta agora representava. Naquele instante, seus instintos de combate da fera despertaram contra a ameaça à sua frente. O paladino gritou, liberando seu poder total. Kemono Mahou, Howling Hunting, magia da fera caçada sagrada. O paladino se transforma e avança com garras e luz na direção de Asta. Ele atravessa o campo em um instante. É impossível que um simples humano esteja ao nível do Lucius e os seus paladinos, gritou o monstro, desesperado para reafirmar sua superioridade divina. Ele se movia em alta velocidade ao redor de Asta, mas o garoto não se moveu. Ele apenas exalou lentamente o som de sua respiração naquele caos. Suas mãos apertaram o cabo da katana, e Asta pensou: eu treinei com 7 Ryuzen. Enquanto o mundo ao seu redor parecia desacelerar, ele via cada movimento do inimigo. O paladino saltou para o golpe final, com as garras prontas para estraçalhar.
Se meu ataque te acertar, você morre na hora. Mas Asta já estava lá. Agora posso vê-lo. Em um único movimento explosivo, Asta se vira e olha diretamente para o inimigo. E com um golpe preciso, a lâmina de Asta cortou o paladino. O impacto devastador que fez o chão tremer. Esse é o Zeten de Asta. O golpe foi perfeito. Itika fica surpresa. O paladino foi atingido em cheio. Sua expressão de fúria transformava-se em um horror absoluto, enquanto seu corpo era repelido pela força avassaladora do contra-ataque do Asta. Itika assistia a tudo. Ela acabara de ver um garoto sem um pingo de magia realizar o impossível, subjugar o medo e um paladino, com nada além de determinação e uma espada. O inimigo caiu. Itika dizia: o Yoriyoko do inimigo mudou. Não, voltou ao seu estado original. Mushogataki dizia: só acabou com seu poder de paladino. Aquele idiota estremecia demais, só isso. Por mais poderosa que seja a magia do oponente, basta ser capaz de discerni-la no momento em que é lançada contra ele, porque com anti-magia você sempre pode cancelar. Esse é o seu Zeten, o Zeten da anti-magia. E se for usada no instante exato do ataque inimigo, torna-se uma técnica infalível. Não existe contra-ataque mais poderoso. Diante de Asta, a figura que ele mais amava, agora distorcida em uma forma angelical e profana, pairava sobre os escombros. Asta a encarou, mas sem sombra de dúvida ele falava: irmã, eu vou salvá-la. Asta nunca mais duvidará. A tensão escalou quando outro paladino tentava intervir. Eu não esperava por isso. Você entrará no meu caminho novamente, desgraçado. Esse é Half Grace, um dos primeiros inimigos que Asta derrotou no passado. Yosuga, desembainhando sua espada, colocou-se no caminho do inimigo. Ele dizia: não é coisa do meu agrado, mas não tem jeito, só me resta ser seu oponente, porque não há maior desrespeito que interromper o encontro entre um homem e uma mulher. Enquanto isso, no centro do caos, a irmã Lily olhava para Asta surpresa. Ela pergunta: Asta, como você ainda está vivo? Asta tentou explicar. As pessoas da Terra do Sol me salvaram. E meio que não foi você que me trouxe até aqui. A irmã Lily então respondeu: sinto muito, mas você está errado. Meu foco era te matar. Asta respondeu seriamente, tentando alcançar o que restava da mulher que o criou. Irmã Lily, você nunca seria capaz de fazer algo assim, mesmo que esteja te manipulando. E sem hesitar ela ergueu as mãos. O poder sagrado e a magia se fundiram em um feitiço devastador. Ela atacava Asta enquanto gritava: ninguém está me manipulando. Asta se esquiva de todos os ataques. E a irmã Lily, mesmo hesitante, dizia: não posso permitir que você continue vivo, Asta. Mizumahou, Ainoseiken, Zuki, magia de água, punho sagrado do amor. Um punho gigantesco de água, imbuído de poder sagrado, avançou contra o jovem, mas Asta não recuou. Ele se lembra que a irmã Lily utilizava essa magia para corrigi-lo quando ele era pequeno. Por isso ele avançou. Essa era a negação absoluta de tudo o que os paladinos representavam. Ele cortou o feitiço, movendo-se na direção daquela mulher. Lily entrou em pânico. Por quê? Ela pensou enquanto via seu domínio falhar. Enquanto Asta estivesse se movendo, a transferência espacial forçada não funcionaria. E o feitiço do domínio sagrado simplesmente é inútil contra a antimagia. Desesperada, a irmã Lily pensava: eu tenho que atacar com uma magia mais forte, porque você não morreu naquele dia. O campo de batalha foi subitamente engolido por uma luz ofuscante. A irmã Lily, em um ato de desespero e poder avassalador, desencadeou uma combinação terrível de naturezas mágicas. Mizukukan Mahou, magia de água e magia espacial. Sachiel's Flash, cintilação de Sachiel. Ela disparou um feixe de energia pura e devastadora. O ataque rasgou o cenário, deixando um rastro de destruição, enquanto Asta se movia para se salvar, desviando do raio que pretendia apagar sua existência. Em meio ao caos, lampejos do passado cruzaram a mente de Lily. A imagem do pequeno Asta, correndo feliz pela igreja, contrastava com a face atual da paladina, transfigurada pela dor e pelo controle. Ela então gritou sua súplica cruel: morra, Asta, eu te imploro, pelo bem deste mundo. Asta, no entanto, não vacilou. Seus olhos brilhavam com uma determinação que nem mesmo a morte poderia dobrar. Ele gritou de volta: eu não vou morrer pelas suas mãos, irmã. Por um breve e terrível instante, a fachada da paladina de Lily rachou completamente. Ela se lembra da declaração de Asta. O rosto dela se contorceu em sofrimento, enquanto as lágrimas escorriam livremente. Ela então disse a verdade: eu também não quero te matar, Asta. Ela confessou com a voz embargada pela própria vontade que lutava contra a programação de Lucius. Asta, ao ouvir aquilo, fica surpreso. Lucius está fazendo o certo. Essa ideia foi implantada nas profundezas de sua alma, colocando
colocada acima de qualquer outro sentimento. Era uma lavagem cerebral divina que a forçava a agir contra seu próprio coração. Asta fica furiosa ao imaginar isso, e a irmã Lily se prepara para atacar outra vez. Preciso fazê-lo para conquistar o mundo da felicidade que todos, incluindo você, desejam. Lily lançou um ataque grandioso, com múltiplos feixes de luz. O céu e a terra pareciam explodir com aquele poder. Asta se esquivava, e Lily dizia: "Eu te imploro, morra, Asta." Asta diz que isso não pode estar certo. Ele se defende daquele poder com a lâmina de sua espada. Asta atravessou a tempestade de magia espacial e foi na direção de Lily. A mulher estava chorando e ainda atacava. A fúria de Asta agora tinha um alvo claro. Enquanto avançava contra a torrente de ataques, sua mente focava no verdadeiro culpado por aquela tragédia. "Eu nunca vou te perdoar, Lucius." Com o movimento final, Asta atingiu o ponto cego da defesa de Lily. Ele então atacou e cortou o corpo da irmã Lily. Asta estava sério e dizia: "Volte a ser a irmã de sempre." Enquanto a transformação se desfazia e a irmã Lily olhava para ele, surpresa e finalmente livre, a promessa de Asta se cumpria. Uma espada de anti-magia para salvar aquela que ele mais amava. O impacto foi devastador e ao mesmo tempo cirúrgico. A lâmina de anti-magia de Asta cortou o ar, atingindo a irmã Lily em cheio. Enquanto os grimórios flutuavam ao redor e faíscas de energia negra se dissipavam, uma pergunta pairava no ar. Esse ataque de antimagia terá quebrado a maldição que controlava a irmã Lily. Asta segurou antes que ela atingisse o chão. O silêncio foi quebrado. Asta chamou pela irmã e ela disse o nome do garoto. Lily abriu os olhos, mas não havia mais a frieza de um paladino neles. Apenas lágrimas que começaram a rolar sem parar. "Eu sinto muito." Ela começou a falar. "Te falei coisas que não devia." Asta interrompeu, sem um pingo de rancor. "Não pense nisso agora. Não tem importância." Ele afirmou, focando apenas na segurança dela. Mas a irmã pensava: "Eu também fiz coisas horríveis para muitas pessoas." Me aterrorizava que nobres e reis discriminassem as pessoas por ter mais ou menos poder mágico. Eu desejava a paz e a igualdade, por isso que me juntei à igreja. Mas dentro do próprio sistema tinha classes e diferenças em função do poder mágico de cada um. Não adiantava nada quando eu rezava, sempre continuava a mesma coisa. Então eu parti para a região esquecida. Enquanto perdia as forças, a mente de Lily vagou para longe, para os motivos que a levaram ao caminho da fé. Ela se lembrou da grandiosidade da igreja, mas também da sombra que nela habitava. Cansada da estagnação, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida, e a de 2 órfãos em particular. Se houvesse alguém que eu pudesse ajudar, por pouco que fossem, eu queria salvá-los. Porém, de volta ao presente, o grito de Asta a trouxe de volta. "Irmã, não se preocupe." Hildo, observando de perto com seu semblante calmo, interveio. "Você salvou o Asta, e agora ele se tornou forte. Desta vez confie no homem que você salvou." Asta fica surpreso e a irmã Lily se acalma. Ela fecha seus olhos por um instante enquanto chorava. A consciência de Lily, agora livre da influência direta, mas ainda carregando o conhecimento de Lucius, revelou a magnitude do perigo. A imagem de Lucius Ogrates surgiu em sua mente. Ela dizia: "Lucius está se preparando para o combate final no reino de Clover, onde ocorrerá o dia do julgamento em 3 dias. Ele unirá a magia da carne, do sangue e dos ossos dos irmãos Ogrates com sua própria magia da alma, e ele terá uma força indescritível." Asta ouvia, paralisado pela escala do poder do inimigo. Lily continuou: "Ele terá o poder de um deus, poderá alterar o corpo e a alma das pessoas à vontade, será capaz de criar humanos do nada, e no dia do julgamento planeja tomar o controle de toda a magia desse mundo." "Toda a magia do mundo?" Asta repetiu assustado. "Claro," confirmou Lily. "Isso também inclui a Terra do Sol." Hildo sabia disso, ele estava sério. O peso de ter sido uma peça no tabuleiro de Lucius esmagava o coração de Lily. Ela acabou chorando nos braços de Asta. "Estou muito envergonhada. Me desculpem mesmo. Eu ajudei o Lucius, despertei o dragão de 5 cabeças, trouxe a desgraça sobre todos." Asta olhou fixamente para a irmã Lily, que ainda estava mergulhada em lágrimas e culpa. Com uma determinação que não deixava margem para dúvidas, ele declarou: "Não foi sua culpa, irmã. Não posso permitir que você carregue todas as culpas." Lily, sentindo o peso do mundo sendo levemente aliviado pelas palavras do garoto que ela viu crescer, apenas conseguiu sussurrar um agradecimento antes de perder a consciência. "Obrigada, Asta." Quando o corpo de Lily cedeu, Asta se desesperou por um momento, gritando por ela. No entanto, Hildo acalmou com informações cruciais.
ela não está morta, mas só irá acordar quando tivermos derrotado Lucius. Fumito, conjure uma magia de cura por precaução. Sim, respondeu Fumito prontamente atendendo ao pedido. Uma bolha mágica em formato de peixe envolveu Lily, estabilizando seu estado. Asta Grato confiou a segurança dela ao curandeiro. Obrigado, Fumito. Cuide dela, por favor. Deixa em minhas mãos, Fumito respondeu, enquanto observava a irmã protegida. Asta afirmou um novo compromisso em seu coração. Aguente firme, irmã. Acabarei com Lúcio sem pensar duas vezes. E virando-se para a ameaça imediata que pairava sobre a Terra do Sol, ele concluiu. E para começar, eu irei destruir esse dragão, um monstro terrível e uma declaração de guerra. Asta vai mostrar o seu poder. A batalha começou com uma fúria avassaladora. Asta avançou contra as múltiplas cabeças da fera. Utilizando a técnica avançada que aprendeu, ele desferiu golpes precisos e devastadores. Asta desviou de uma das cabeças e disparou o Zeten. A antimagia cortou a carne escamosa, decapitando a cabeça do monstro em um turbilhão de cortes negros. Asta avançou e cortou ao meio outra cabeça do dragão. Mas, no entanto, o triunfo foi temporário. Para o horror de Asta, a criatura desafia as leis da natureza. Ele se regenerou, disse Asta, vendo as cabeças brotarem novamente quase instantaneamente. Asta se esquiva de um golpe, mas o pânico e a frustração começaram a surgir enquanto ele percebia a gravidade da situação. Droga, mas o que eu faço? Eu consigo enfraquecê-lo com a antimagia, mas ele se regenera imediatamente. Enquanto isso, o campo de batalha estava estilhaçado. Diante de Yosuga Mushogatake, o inimigo se via acuado, mas ainda obstinado. O ar pesava com a tensão do confronto. O paladino que utiliza o poder do gelo já tinha congelado quase todo aquele lugar. Yosuga, mantendo a postura imponente e segurando o cabo de sua katana, dizia: "Isso é tudo, muito esforço para nada." "Não", disse o oponente, "não posso perder. Preciso vencer para ajudar o Lucius a criar seu mundo de justiça." Yosuga soltou uma risada seca ao ouvir a palavra justiça. Justiça? Claro, mas isso do seu ponto de vista. É lógico que vocês veem como um mundo justo. Yosuga caminhou em direção ao paladino. Não sei quem é o seu líder, mas eu vou destruí-los em nome do meu. Enquanto encarava o inimigo, a mente de Yosuga retrocedeu anos para uma época de juventude e glória. Desde criança, eu, herdeiro e futuro senhor do feudo de Koushu, era o mais forte de todos. Ninguém era capaz de me enfrentar em toda a região. Nas lembranças, ele via a si mesmo treinando, mas ele não estava sozinho no topo. Ryu, o herdeiro de Goshu, o feudo vizinho, era o único que eu considerava meu oponente no combate. À medida que treinávamos com nossas espadas e disputávamos para ver quem era o mais digno de possuir o título de Shogun quando completamos 17 anos, uma terrível doença se espalhou pelos feudos, devastando a população. Pessoas definhavam em seus leitos, especialmente aquelas com o Yoriyoko mais fraco. Nesse ritmo, tanto o Koushu quanto o Goshu vão cair em ruínas, exclamavam os conselheiros em desespero. A única cura é a erva da reanimação espiritual, mas a erva era uma lenda, quase impossível de encontrar. Foi então que uma alternativa sombria surgiu diante de um altar antigo, onde um olho místico parecia observar a alma dos jovens guerreiros. Há um poder que permanece adormecido nesta terra, o Tengenitsu, explicou o ancião. Um olho que tudo vê. Com isso talvez pudéssemos. Apenas vocês dois têm Yoriyoko suficiente para desenvolver essa habilidade. Porém, caso alguém consiga o Tengenitsu, em troca terá que entregar todo o seu Yoriyoko. O silêncio caiu sobre os dois rivais. Yosuga sentiu o peso daquela condição. O olho que tudo vê, sem dúvidas, é um atributo incrível, mas apenas permite enxergar tudo. Não faz sentido perder o Yoriyoko por causa disso. A única coisa que eu mais temia era ficar sem Yoriyoko. Perdê-lo por umas ervas que não se sabe se ainda existem parecia uma loucura. Nessa situação, eu preferiria que os que tinham menos Yoriyoko se sacrificassem. Tudo bem, interrompeu uma voz firme. Ryu deu um passo à frente, com os olhos fixos na tarefa. Ele disse: "Se for assim, entrego todo o meu Yoriyoko e tá tudo bem para você, Yosuga." Yosuga ficou em choque. Ele responde que sim, mas pensou: "Perdeu o juízo, idiota. No que você está pensando? Você vai perder seu Yoriyoko. Não vai poder se tornar um Shogun." Após obter o Tengenitsu, ele encontrou a erva da reanimação espiritual.
e o povo finalmente foi salvo. Yosuga teve ódio, sem justificativa contra ele, por não considerar Ryuya como seu oponente. Ryu perdeu sua magia, mas ganhou algo maior. Mesmo sem poder, ele continuou ajudando as pessoas por toda a Nação do Sol. Ele não mudou seu jeito, usando um tapa-olho para cobrir o preço de seu sacrifício. Ele conquistou a popularidade e o respeito de todos. Em um piscar de olhos, ele tinha um grande número de fiéis seguidores. Anos depois, quando chegou a hora de escolher um Shogun, o conselho estava dividido. Ninguém coloca em questão as conquistas de Ryudo e toda sua popularidade, mas no fim das contas, ele não tem mais Yoriyoko. Considerando isso, o ideal será o Mushogataki, que tem mais Yoriyoko. Ouvindo isso naquela ocasião, Yosuga apenas sorriu para si mesmo, lembrando-se de como Ryu superou não na força, mas na alma. Ele se lembrou do momento decisivo em que aceitou seu papel, sob a liderança do amigo. Ryu, agora você será o Shogun desta nação. Naquela época, Yosuga entregou sua ambição pelo bem maior com um sorriso de admiração. Eu também o admirava, e eu serei o 7º membro dos Ryuzen. De volta ao campo de batalha, o inimigo paladino de Lucius recuava em choque. O ar vibrava com uma pressão mágica esmagadora que ele não conseguia compreender. Mas o que? Como ainda está de pé depois de um ataque como este? Yosuga não respondeu com palavras, mas com uma transformação absoluta. Sua pele e armadura brilharam com fulgor metálico enquanto ele invocava sua técnica suprema, Kurogane Yojutsu, Tetsuno Bujin, magia de aço, guerreiro celestial de aço. Como uma divindade de metal imparável, Yosuga avançou quebrando as estacas de gelo. O paladino tentou reagir, mas a velocidade e a força do Bujin eram sobre-humanas. Com um movimento preciso e devastador, Yosuga desceria um golpe vertical, Zeten. O impacto cortou não apenas o ar, mas a própria carne do adversário, deixando apenas um rastro de energia negra e o som do metal colidindo contra a carne. Que pena, murmurou Yosuga, observando o inimigo derrotado. Ele se ergueu imponente em sua forma de aço e declarou para quem quisesse ouvir: eu sou o mais forte de todos. Enquanto isso, em outra parte do campo de batalha, a exaustão começava a cobrar seu preço dos outros guerreiros. Feridos, os membros dos Ryuzen tentavam se manter de pé. Ainda temos que lutar, não importa o que, exclamou um deles, agarrando-se à sua determinação, enquanto olhava para o castelo ao longe. Meus irmãos, foi então que a voz de Ryu, o Shogun, ecoou pelo campo. Mesmo que ninguém saiba, nunca deixei de observar vocês. Vi vocês lutarem, sei como pensam, o quanto se esforçam. É inadmissível que percam esta luta. Derrotaremos o dragão de 5 cabeças juntos. O melhor de todos é o Ryu. O incentivo do Shogun atingiu o coração de cada guerreiro como um choque elétrico. As expressões de dor se transformaram em sorrisos de puro êxtase e determinação. Sim, responderam todos eles, com as faces iluminadas por uma nova energia. Yosuga agora, voltando à sua forma normal e embanhando sua espada, soltou um sorriso de canto. Bom, já que o idiota do Asta pensa alto como Ryu, vamos ajudá-lo a se transformar em um homem. A tropa estava completa. O contra-ataque final da Nação do Sol acaba de começar. O campo de batalha estava imerso em uma tensão sufocante diante da figura imponente de Asta. O Shogun Ryuya Ryudo permanecia de costas, observando a calamidade, o dragão de 5 cabeças. Com a autoridade de um líder, ele deu a ordem final. Asta, dê tudo de si no próximo ataque. Os 7 Ryuzen estão contigo. Asta, em sua forma demoníaca, segurava sua espada com determinação. Ele sabia que o tempo era curto. Asta agradece Ryu e ao longe no castelo ele observava, enquanto explicava a natureza terrível do inimigo. O dragão de 5 cabeças se regenera cada vez que o atacam. Para derrotá-lo, não tem outro jeito. Só resta cortar as 5 cabeças de uma vez com a antimagia do Asta. Ryuya tirou seu tapa-olho, preparando-se para usar seu trunfo, Tengenitsu. Com o poder do Tengenitsu, posso ver tudo o que está acontecendo agora e poder abrir um caminho para a vitória que tanto queremos. Dragão de 5 cabeças, você já contaminou esta terra por muito tempo. Vamos te destruir aqui e agora. Fude, avante, ordenou Ryuya. Sim, o guerreiro respondeu. Ao comando do Shogun, os membros dos 7 Ryuzen iniciaram um ataque de guerra perfeitamente sincronizado. O som do instrumento de cordas cortou o ar. Otoyu Jutsu, Funtou de no Enka, Jutsu de som, melodia da vida. As notas musicais não eram apenas som, eram energia pura. Vou poder elevar o espírito de luta e a aptidão física dos meus colegas. As ordens de Ryuya ecoavam para cada guerreiro no campo. Ataquem! Agora a voz do Ryu os alcançará. Muri Fuyo.
vá em direção à cidade e dê a volta. Jozo, se esconda na pradeira e aguarde o meu comando. O caos se instalou enquanto os guerreiros manipulavam as posições das imensas cabeças da fera. Yosuga, tem uma cabeça indo na sua direção, mande-a para a direção sudoeste. Yosuga desfere um golpe na cabeça do dragão e a lança para trás. Daizaimon, traga a cabeça mais para a direita, instruiu Ryuya. Daizaimon rugiu, forçando a criatura a se mover. Komari desvia a cabeça, que está se aproximando para trás, atraindo a fúria da fera para a posição desejada. Ryuya continuou a orquestrar os movimentos. A estratégia precisa de um alinhamento perfeito, mas o perigo era constante. Morifuyu, continue atacando a cabeça no mesmo lugar. Morifuyu atacava incessantemente um ponto específico sob as ordens de Ryuya. Jozo, traga essa cabeça para cima. Ele então acata as ordens do Shogun, mas nem tudo correu como planejado. O custo da batalha era alto. Ryuya, com sua visão, percebeu o desastre iminente. A máscara de Jozo se quebra. E Ryu dizia: eu sabia, as feridas do Jozo são graves demais. Jozo, exausto e ferido, viu a imensa mandíbula da última cabeça se fechar sobre ele. A última cabeça, eu falhei. Jozo pensou, enquanto a boca do dragão o envolvia. A esperança parecia vacilar, mas a vontade dos Ryuzen era inquebrável. Ichika, vendo a falha de Jozo, não permitiu que o sacrifício fosse em vão. Ela apareceu na sua frente e disse: isso não vai terminar assim. Yosuga, ao ver aquilo, dizia: agora não é hora de ter medo, não é, Joe-chan? Ryu sorriu e Ichika atacou. Ela saltou atravessando o ar com uma velocidade incrível, preparando o golpe que uniria todos os esforços anteriores. Zeten, após atacar, ela gritou: sua vez, Asta! Asta avançou, o olhar fixo no objetivo. Lá vou eu, disse o mago da antimagia. Zeten! O grito da técnica ecoou como um trovão, enquanto os pescoços da fera eram decapitados. O ar vibrou com uma energia avassaladora. Em um movimento único e coordenado, a lâmina de Asta cortou o horizonte. As 5 cabeças do dragão lendário foram separadas de seus corpos, simultaneamente, por um rastro de antimagia pura. O Shogun Ryuya, observando o desfecho com seu Tengenitsu, sorriu com alívio. Bom trabalho, meus irmãos, disse ele, celebrando a vitória da Terra do Sol. Com a derrota do dragão, o efeito nefasto que cobria o país começou a se dissipar. As nuvens pesadas de Orioko, que sufocavam as ilhas de Goshu, desapareceram sem deixar rastros, graças à antimagia. Abaixo, o povo saiu às ruas. As nuvens, o céu está limpo, dizia um cidadão. Nossa, que sensação boa! Olha que céu mais lindo! Diziam outros, contemplando o azul que não viam há tempos. Ryuya, olhando para o horizonte, agora radiante, pensou em silêncio. As nuvens que saíam do Yorioko, do dragão adormecido, que cobriam o céu e as ilhas além de Goshu, desapareceram sem deixar rastros, graças à antimagia. O povo da Terra do Sol finalmente pode contemplar o céu azul. Obrigado, Asta. Apesar da festa, vestígios da crueldade de Lúcio Zogratis permaneciam no campo. Asta e Ryuya aproximaram-se do corpo de um inimigo caído. Esse cara não era para ele estar morto, questionou Asta, reconhecendo o homem que atacou o vilarejo Salsi há muito tempo atrás. Esse é o poder do Lúcio que a irmã Lily falava, explicou Ryuya com seriedade. Meio que ele ainda não o aperfeiçoou, mas Lúcio e Július agora sabem como reviver pessoas no nível de um grande cavaleiro mágico. Asta ficou surpreso, ele sentiu a urgência da situação. Ryu, certeza que não há um jeito de retornar ao reino de Clover agora mesmo? Não, respondeu o Shogun de forma direta. Seus colegas, os Touros Negros, estão tentando dar um jeito de vir te buscar agora mesmo. Só restam 3 dias. Não tem jeito, só resta confiar neles e esperar. Asta olhou para o céu determinado. Os Touros Negros. Sei, nesse caso, é o que eu farei. Vou me recuperar o mais breve possível. Mas antes, interrompeu Ryuya com um sorriso. É hora de festejar. A noite caiu e o castelo transformou-se em um mar de alegrias. Gritos de vida longa ao Shogun e aos 7 Ryuzen, e vida longa ao herói estrangeiro, preenchiam o ar, enquanto os guerreiros devoraram pratos exóticos. Asta dizia: estão todos alegres, quem diria que a cidade estava prestes a ser destruída. As pessoas falavam: temos que aproveitar, enquanto ainda estamos vivos. Vamos lucrar bastante com a pele daquele dragão. Um deles incluía sugestões de cozinhar a carne do próprio dragão. Se cozinharmos do jeito certo, talvez sua carne seja comestível. Uma carne desconhecida. Estou doido para cozinhá-la. A irmã Lily está dormindo tranquilamente, então aproveite para comer e repor as forças, Asta. A garota perguntava: o senhor já tinha previsto isso, Ryuya? Sabia que o Asta derrotaria o dragão e traria de volta o céu azul?
Talvez, Ryuya respondeu calmamente, mas do mesmo jeito que nós, temos nossa própria história, ele também tem a dele. A garota então perguntou, quem matou Ziyami não foi o meu irmão, fui eu, não é? O Shogun bebeu e permaneceu em silêncio, enquanto Fujio tocava sua música. Em um canto Asta estava surpreso. Isso é saquê, faz com que eu me sinta uau e logo bum, e o meu corpo inteiro fica quente, gritou ele ficando vermelho instantaneamente. Era a primeira vez que ele bebe. Eu te sirvo, disse Ichika ao se aproximar. Me desculpe, ela murmurou. Falei mal de uma pessoa muito importante para você. Asta, com a guarda totalmente baixa e o rosto bobo pela bebida, sorriu de orelha a orelha. O que é essa cara de bobo? Ela perguntava. E o garoto responde. Fico tão feliz, então era apenas um mal entendido. Isso é tão a sua cara, Ichika. Quando Asta tentou retribuir o gesto, ela se afastou. Ele pergunta, não vai beber comigo? E ela responde, você é menor do que eu, não seja idiota. O clima era de celebração absoluta na Terra do Sol. Entre risadas barulhentas e garrafas de saquê, a alegria transbordava. Estão comendo e bebendo tudo. A boneca Ochami já está aqui. Asta, confuso em meio àquela euforia, observava a pequena boneca. Ele não entendia o motivo de tanta reverência. Estou com uma dúvida faz tempo. Que tipo de boneca é essa? Tem várias delas, não é? Perguntou ele. A Okamari olhou para ele, chocada com a sua ignorância. Você não sabe o que é uma boneca? Ochami, Asta. Ochami é a deusa da comida. Há muito tempo, ela salvou o povo da Terra do Sol de uma terrível fome. Tanto que podemos aproveitar um banquete desses, graças à deusa Ochami. Ao fundo, uma pequena figura idêntica à boneca. Viva a deusa Ochami, viva a comida. Asta pensava, claramente essa é a Charme, mas os locais continuavam a sua festividade. Enquanto a festa acontecia, Josou permanecia em um canto, mergulhado em autodepreciação. Ele segurava seu copo com um olhar vazio. Um cara inútil como eu não tem direito de comer nada. Que engraçado, Josoushi. Tá todo deprê, dizia a Komari. Tamanha minha vergonha que nem consigo me opor a um deboche vindo de você. Ele respondeu. Fale menos e coma mais, disse a garota. Asta pensava que tem bêbados de muitos tipos ali. Yosuga então aparece. Ele abraçou Asta e disse. E aí, seu imbecil, da próxima vez tem que me apresentar a uma mulher forte da sua nação. Uma que use magia de fogo, por exemplo. Não estaria nada mal. Asta, já com as bochechas coradas pelo efeito da bebida, dizia. Deve ter uma, mas você tem certeza? Ele pensa exatamente em Mario Leona Vermilion. Nesse momento, a atmosfera pesou para Asta. Ele sentiu o estômago revirar. Me desculpe, acho que eu não tô legal, disse ele cobrindo a sua boca. Está tudo bem, não vai me dizer que não gostou do nosso saquê? Perguntou a Kezoukaku. Por que não vai para as águas termais e relaxa um pouco? Sugeriu o Ryu. Vamos então nós dois, e bora esfregar as costas um do outro, disse Daisaimon. No pavilhão das águas termais, o vapor subia entre as árvores e a arquitetura tradicional japonesa brilhava sob a luz da lua. Eita, esqueci da toalha. Pode ir primeiro, me espera lá dentro, disse Daisaimon. Ok, respondeu Asta, já correndo em direção à água. Ao mergulhar no calor relaxante, Asta soltou um suspiro de alívio. Suas bochechas ainda estavam vermelhas, mas o corpo estava relaxado. Está tão bom, aqui é o paraíso, disse ele flutuando na água fumegante. Porém, ao abrir os olhos e olhar para o lado, o coração de Asta parou. Através do vapor, ele viu uma silhueta feminina. Era Ichika, que estava na água, olhando para ele com uma expressão de choque absoluto. O mundo pareceu congelar. Asta sentiu o sangue fugir do rosto instantaneamente. Eu estou morto, pensou ele, enquanto sua mente projetava a imagem de Ichika, fatiando ele em pedacinhos com uma katana. Ficou pálido de repente. Vou te fatiar em pedacinhos. É o que ele imaginava que a garota iria dizer. Porém, na verdade, a garota apenas ficou extremamente envergonhada. E assustado, Asta começou a correr gritando. Me desculpe, eu sinto muito. Ao longe, Daisaimon ria alto. Haha, quase estava esquecendo, Asta. Agora é o turno das mulheres. E na manhã seguinte, o sol nascia sobre a imponente cidade. Asta estava do lado de fora, dando tapas no próprio rosto para recuperar o foco. Ele dizia... Ontem foi assustador. Beleza, agora a única coisa que posso fazer é... Ele viu Ichika se aproximando ao longe, com sua vestimenta tradicional e sua espada na cintura. Bom dia, Asta, disse ela. Ichika, bom dia, me desculpe por ontem à noite. Asta curvou-se imediatamente, em um pedido de desculpas formal. Ichika parou diante dele e disse... Já pode assumir as suas responsabilidades, seu idiota. Asta se perguntava o que isso queria dizer. Yosuga se aproximou e disse... Então, Asta, seu verdadeiro momento está prestes a chegar. Você não é daqueles que vai ficar os 3 dias que faltam olhando para as moscas.
Disso temos certeza. Você vai treinar conosco, não é? Os outros guerreiros poderosos da Terra do Sol se reuniram, formando uma linha de aliados formidáveis. Yosuga, Jozouchi e os demais observavam com um sorriso de confiança. Asta sentiu a determinação queimar novamente. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Claro, estou contando com vocês, gritou ele com um sorriso. Faltam 3 dias para o dia do julgamento. Com um novo poder e novos colegas, Asta se prepara para a batalha final. Seu verdadeiro momento está prestes a chegar. Não perca o próximo episódio de Black Clover aqui no canal. E até a próxima.